Eu, 14F. Sou filha do primeiro casamento do meu pai. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos. Durante muito tempo, me disseram que foi por diferenças. Só mais tarde descobri que meu pai traiu minha mãe, e a mulher com quem ele traiu é hoje a esposa dele. Ela tem uma filha da minha idade. Vamos chamá-la de Lívia. Depois da separação, fui morar com minha mãe. Eu via meu pai nos fins de semana alternados, mas desde o começo ficou claro que eu não fazia parte daquela nova família que ele estava construindo. Na casa do meu pai, eu era visita. Lívia era casa. Ela tinha quarto, rotina, lugar na mesa. Eu tinha um colchão extra e a sensação constante de estar atrapalhando. A esposa do meu pai nunca foi abertamente cruel, mas sempre distante. Ela chamava Lívia de minha filha. A mim, chamava pelo nome, quando chamava. Os avós paternos nunca esconderam a preferência. Quando Lívia chegava, minha avó sorria, abraçava, perguntava da escola. Quando eu chegava, perguntava se eu ia ficar muito tempo. Cresci ouvindo comparações silenciosas. Se Lívia tirava nota boa, era talento. Se eu tirava, era obrigação. Meu pai via tudo e escolhia não ver. Agora, estamos prestes a fazer 15 anos. Para muita gente isso é só uma festa, mas para mim sempre foi mais do que isso. Minha mãe começou a guardar dinheiro quando eu ainda era criança. Um pouco por mês, em silêncio. Era o jeito dela me prometer que, mesmo sem pai presente de verdade, eu teria um dia que fosse só meu. A mãe de Lívia não fez o mesmo. Descobri isso durante um almoço em família, quando a esposa do meu pai comentou, como se fosse óbvio. As meninas fazem 15 anos no mesmo ano, né? A gente podia fazer uma festa só. Ninguém me perguntou nada. Meu pai concordou na hora, dizendo que seria mais justo. Foi ali que entendi que a ideia não era dividir custos. Era usar o dinheiro que minha mãe juntou por anos para bancar uma festa conjunta. Quando minha mãe disse não, tudo explodiu. A madrasta disse que eu precisava aprender a dividir. Meu pai disse que eu sempre fui mais madura e que entenderia. E então minha avó paterna ligou. Ela disse que eu estava sendo egoísta. Que festa de 15 anos era coisa de família. Que eu já tinha demais e precisava pensar na minha irmã. Mas essa família nunca pensou em mim quando eu ficava de fora das fotos. Nunca pensou em mim quando eu dormia em colchão improvisado. Nunca pensou em mim quando eu era tratada como lembrança inconveniente do passado. Meu pai ouviu tudo em silêncio. Naquele momento, entendi que a festa não era o verdadeiro problema. O problema era que, para eles, eu só existia quando podia ceder, quando podia abrir mão, quando podia ser conveniente. Eu não quero uma festa conjunta. Quero um dia que represente o esforço da minha mãe e tudo que sobrevivemos juntas. Quero, pela primeira vez, não dividir um sonho com pessoas que nunca dividiram amor comigo. Agora dizem que eu estou criando divisão, que minha mãe é rancorosa, que eu sou egoísta. Mas talvez egoísmo seja exigir de uma menina de 14 anos o sacrifício de mais um pedaço de si para manter uma paz que nunca existiu. Depois de tudo isso, as ligações não pararam. Minha avó ligava quase todos os dias. Sempre com o mesmo discurso. Família, união, egoísmo, sacrifício. Meu pai mandava mensagens dizendo que eu estava magoando todo mundo. A madrasta falava como se estivesse sendo generosa por me incluir. Minha mãe aguentou em silêncio por semanas. Eu via o quanto aquilo estava desgastando ela. À noite, achava que eu dormia, mas escutava ela chorando baixo no quarto. Mesmo assim, ela nunca me disse para ceder. Nunca tentou me convencer. Até que, um dia, ela respirou fundo e disse: chega! Se eles querem jogo, vamos jogar do nosso jeito. No fim de semana seguinte, minha mãe ligou para o meu pai. Ela disse que tinha pensado melhor, que talvez uma festa conjunta fosse, sim, uma boa ideia, que não queria conflito. Do outro lado da linha, o alívio foi imediato. Minha avó voltou a ser carinhosa. A madrasta começou a mandar mensagens animadas, falando de vestido, decoração, entrada das meninas. Meu pai dizia que estava orgulhoso da maturidade da minha mãe, como se ela tivesse passado num teste. Mas o que eles não sabiam era que minha mãe não tinha cedido de verdade. Ela só fingiu. Enquanto todos achavam que a festa conjunta estava decidida, minha mãe continuou com o plano original, em silêncio. Guardou cada comprovante, cada contrato, cada conversa, tudo no nome dela, tudo pago por ela. Ela deixou a madrasta escolher cores, temas, ideias. E anotou tudo, porque o combinado nunca foi dividir gastos. Eles só assumiram que minha mãe pagaria. Em nenhum momento a mãe de Lívia perguntou valores. Nunca ofereceu ajuda. Nunca falou de orçamento. Era como se o dinheiro simplesmente fosse aparecer. Minha mãe sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém teria que falar de pagamento. E quando esse momento chegasse, a verdade viria junto. Enquanto isso, eu observava tudo de fora. Era estranho ver, pela primeira vez, aquela família me tratando com atenção, não por mim, mas pelo que achavam que iam ganhar.
Minha avó começou a falar da festa para todo mundo. Minha madrasta postava indiretas nas redes sociais sobre sonhos se realizando. Meu pai sorria, aliviado, como se tivesse resolvido um problema que nunca quis encarar. E eu só conseguia pensar em uma coisa. Ninguém estava feliz por mim. Estavam felizes porque acreditavam que tinham vencido. Minha mãe me olhou um dia e disse: independente do que aconteça, essa festa vai ser sua, do jeito que sempre foi para ser. Eu não entendi tudo na hora, mas confiei. Porque, até ali, ela era a única adulta que nunca me colocou em segundo lugar. E foi aí que o plano começou de verdade. O plano da minha mãe só ficou realmente claro quando os convites ficaram prontos. Foram 2 convites diferentes. O primeiro foi enviado para a família do meu pai. Avós, tios, primos próximos. Era exatamente o que a mãe de Lívia queria. Um convite simples, elegante, com os nomes das 2 meninas em destaque. Mesma fonte, mesmo tamanho. Cores escolhidas pela madrasta. Local definido por ela. Horário definido por ela. Até as exigências estavam lá. Dress code, tom das roupas, tudo do jeito que ela sonhava. Era festa conjunta perfeita. Pelo menos no papel. Minha avó respondeu quase na hora dizendo que estava linda. A madrasta mandou áudios animados. Meu pai disse que finalmente tudo estava em harmonia. Eles não perceberam nada de estranho. O segundo convite foi diferente. Esse não foi enviado para eles. Esse foi enviado para meus convidados de verdade. Minhas amigas. A família da minha mãe. Pessoas que me acompanharam a vida inteira. E esse convite era meu. Lindo. Delicado. Pensado em cada detalhe. O tema era exatamente o que eu sempre sonhei. Meu nome, Roberta, estava no centro, sozinho, do jeito que nunca esteve na vida real. O local, outro. Um espaço que minha mãe escolheu com carinho, reservado meses antes. Pago com o dinheiro que ela guardou por anos. A decoração, do meu jeito. A música, do meu jeito. O vestido, do meu jeito. Tudo organizado em silêncio pela minha mãe. Amar. Cada detalhe pensado como se fosse uma forma de me dizer: você importa. Enquanto a família do meu pai acreditava que participaria da festa conjunta, minha mãe seguia com o plano verdadeiro. Nada foi improvisado. Nada foi feito por vingança. Foi feito por justiça. Ela nunca disse que ia pagar a festa da filha da madrasta. Eles só assumiram. O mais irônico é que, pela primeira vez, senti que tinha 2 vidas completamente separadas, e que uma delas finalmente era segura. Minha mãe me perguntou se eu me sentia culpada. Eu pensei bastante antes de responder. Não me sentia culpada. Me sentia protegida. Porque ninguém ali estava tentando tirar algo de Lívia. Só estavam, pela primeira vez, me devolvendo o que sempre foi meu. E enquanto a família do meu pai contava os dias para uma festa que eles acreditavam existir, eu contava os dias para um momento que, pela primeira vez, seria só meu. E eu sabia que, quando a verdade viesse à tona, ninguém mais poderia fingir que não entendeu. Porque os convites já tinham sido enviados. Pouco depois dos convites, veio a parte dos vestidos. A madrasta fez questão de assumir isso. Disse que queria algo especial para as meninas, como se estivesse fazendo um favor. Minha mãe ficou em silêncio. Eu também. Fomos todas juntas à loja. Desde o primeiro momento, ficou claro que não se tratava de escolher 2 vestidos, mas de escolher um vestido de verdade. Para Lívia, a madrasta apontou para um modelo enorme, rodado, com brilho, bordados delicados e tecido pesado. Parecia coisa de princesa de filme. Ela dizia coisas como: isso é a cara dela. Ela merece algo marcante. 15 anos é uma vez na vida. Para mim, ela escolheu rápido. Um vestido simples. Pouco volume. Sem brilho. Sem detalhe. Disse que era mais discreto. Que combinava mais comigo. Que eu não gostava de chamar atenção. Ninguém perguntou se eu gostava. Tudo que era para ser igual para as 2 nunca era, de verdade. Quando falavam de maquiagem, a da Lívia era completa. A minha era algo leve. Quando falavam de cabelo, o dela tinha teste, ensaio, acessório. O meu era um penteado simples já resolve. Até o sapato. O da Lívia era sob medida. O meu era tem um parecido. A cada escolha, a mensagem era clara. Uma era celebrada. A outra, tolerada. Minha mãe observava tudo em silêncio. Não discutiu. Não confrontou. A madrasta confundiu esse silêncio com concordância. Ela não sabia que minha mãe já tinha tudo decidido. Naquela noite, em casa, minha mãe me mostrou fotos do meu vestido de verdade. O vestido que eu usaria na minha festa de verdade. Era lindo. Delicado. Do meu jeito. Nada exagerado. Nada apagado. Perfeito para mim. Ela me disse: o que eles estão escolhendo não é para você. É só um figurino. E foi aí que eu entendi tudo. Para eles, eu nunca fui protagonista. Sempre fui figurante.
Mas no dia certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Eu não dividiria palco com ninguém. E ninguém ali fazia ideia do quanto estava prestes a ficar claro quem realmente tinha uma festa. E quem só tinha expectativas. O dia da festa chegou. Eu acordei calma demais para alguém que deveria estar nervosa. Minha mãe, Amar, parecia tranquila também. Arrumou meu cabelo com cuidado, me ajudou a vestir o meu vestido de verdade e disse apenas: "Hoje você aproveita. O resto não é problema nosso." Enquanto isso, do outro lado da cidade, a família do meu pai começou a chegar ao local que constava no convite deles. Um salão bonito por fora, mas completamente vazio. Sem decoração, sem música, sem mesas, sem bolo, sem funcionários. Só um espaço frio e silencioso. No começo, acharam que era atraso. Depois, a confusão começou. Minha avó foi a primeira a reclamar em voz alta. "Isso é um absurdo. Onde está todo mundo?" A madrasta começou a ligar desesperada. Para minha mãe. Para meu pai. Para fornecedores que nunca existiram. Foi aí que caiu a ficha. Não havia festa conjunta. Nunca houve. O dinheiro nunca foi dividido. Nada tinha sido contratado naquele local. Os convidados começaram a cochichar. Alguns foram embora rápido. Outros ficaram claramente constrangidos. Minha avó, vermelha de raiva, dizia que aquilo era humilhação. Que minha mãe tinha armado tudo. Que eu era ingrata. A madrasta chorava. Mas não por mim. Chorava porque não havia festa para a filha dela. Porque todos estavam vendo que ela contou com algo que nunca foi dela. Meu pai chegou atrasado. Quando viu o salão vazio, não gritou. Não brigou. Ele ficou parado. Talvez porque, pela primeira vez, não tivesse como fingir que não sabia. Não tivesse como se esconder atrás do silêncio. Os convidados começaram a ir embora um por um. A vergonha ficou. Enquanto isso, na outra ponta da cidade, minha festa estava acontecendo. Quando cheguei ao salão verdadeiro, ouvi aplausos. Música tocando. Luzes acesas. Decoração do jeito que eu sempre sonhei. Meu nome estava em letras grandes na entrada. Festa de 15 anos da Roberta. Só o meu. Minhas amigas gritaram quando me viram. Minha família materna me abraçou chorando. Minha mãe me olhava como se aquele momento pagasse todos os anos difíceis. Eu dancei. Ri. Chorei. Entrei sozinha. Tive minha música. Meu vestido. Meu bolo. Ninguém me comparou com ninguém. Ninguém me diminuiu. Ninguém me pediu para ceder. Pela primeira vez, eu não era filha do outro casamento. Eu era só eu. Mais tarde, meu pai tentou ligar. Eu não atendi. Minha mãe disse que conversaríamos depois. Que aquele dia era meu. E foi. Soube depois que minha avó disse que nunca passou tanta vergonha. Que a madrasta ficou semanas sem olhar para minha mãe. Que meu pai finalmente entendeu que o silêncio dele tinha um preço. Eu não senti culpa. Senti algo novo. Paz. Porque aquela festa não foi sobre vingança. Foi sobre limite. Sobre uma mãe que escolheu proteger a filha. E sobre uma menina que, pela primeira vez, foi colocada em primeiro lugar. Depois da festa, o silêncio durou pouco. Nos dias seguintes, minha avó paterna espalhou para a família inteira que eu tinha sido cruel. Que minha mãe tinha armado tudo para humilhar todo mundo. Que eu tinha destruído o sonho da minha irmã. A madrasta mandou mensagens longas para minha mãe falando em ingratidão, em falta de caráter e em exemplo ruim. Em nenhuma delas perguntou como eu estava. Meu pai demorou quase 2 semanas para me procurar. Quando procurou, não foi para pedir desculpas. Foi para dizer que eu tinha ido longe demais. Ele disse que eu tinha colocado ele numa situação difícil. Que eu tinha envergonhado a família dele. Que agora tudo estava quebrado. Foi aí que algo em mim mudou de vez. Pedi para conversar com ele pessoalmente. Só nós dois. Eu estava nervosa, mas falei tudo o que guardei por anos. Disse que eu não rompi com ninguém por causa da festa. Que a festa só deixou visível o que sempre existiu. Falei do colchão improvisado. Das comparações. Dos aniversários esquecidos. Do vestido simples escolhido para mim enquanto a enteada era tratada como princesa. Ele tentou interromper, mas eu continuei. Eu disse: "Se você quiser continuar convivendo comigo, você vai ter que ser pai de verdade. Não esse pai ausente que finge que está tudo bem." Disse que eu não aceitava mais ser colocada na mesma prateleira que a filha da esposa dele, como se fossemos 2 versões do mesmo papel. Que eu não era responsabilidade compartilhada. Eu era filha dele. Expliquei que não queria competir com ninguém. Só queria ser tratada como prioridade pelo menos uma vez. Disse também que, enquanto ele permitisse que a esposa dele e a família dele me desrespeitassem, eu não pisaria mais naquela casa. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, o silêncio foi desconfortável para ele. Eu deixei claro: a escolha é sua. Mas eu não vou mais me diminuir para facilitar a sua vida. Depois disso, me afastei completamente da família paterna.
Não atendo ligações da minha avó. Não respondo mensagens da madrasta. Não participo de almoços, datas ou encontros. Não foi fácil, mas foi necessário. Meu pai ainda tenta contato às vezes. Diz que sente minha falta, que quer consertar as coisas. Mas agora ele sabe, não existe mais acesso automático a mim. Se ele quiser fazer parte da minha vida, vai ter que provar com atitudes. Não com desculpas. Não com silêncio. Hoje, minha vida é mais leve. Tenho minha mãe. Tenho paz. E, pela primeira vez, tenho limites. Obrigada a todos que comentaram e me ajudaram a entender que eu não estava errada por querer ser tratada como filha, e não como opção.